A edição das 10 está de volta e a gente fala agora sobre desemprego. Um levantamento mostra um ranking dos estados que tiveram o maior aumento no desemprego desde o início da crise. Amapá e Amazonas estão no topo da lista dos estados onde o número de contratações formais diminuiu, isso entre 2014 e 2017. O Rio de Janeiro vem em terceiro lugar. Nossos repórteres no Rio de Janeiro e em Porto Velho trazem as informações ao vivo para a gente. Vou começar falando com Pedro Neville, no Rio de Janeiro. Pedro, queria que você destacasse para a gente os dados mais importantes, quais foram os números que mais chamaram a atenção nesse levantamento. Bom dia. Bom dia, Raquel, Aline, todo mundo que está acompanhando o nosso jornal. Olha, o Brasil perdeu 2 milhões, quase 2 milhões e 700 mil empregos desde o começo da crise em 2014. E aí a gente tem imagens aí para mostrar, na verdade um gráfico para mostrar os estados que tiveram maior queda percentual no número de vagas com carteira assinada no CLT, tá? Então a gente vem com Amapá liderando essa lista, depois Amazonas, Rio de Janeiro, Rondônia e Pernambuco. Então, quer dizer, os destaques negativos. Apenas 3 estados tiveram saldo positivo, quer dizer, criaram empregos nesse período de 2014 para cá. A gente está falando de Roraima, Tocantins e Mato Grosso. Agora a gente vai mostrar também em outra tela dados das capitais. Em relação às capitais, Porto Velho teve uma queda de 23,9% em relação aos empregos formais com carteira assinada. Depois, Manaus, Macapá, Rio de Janeiro e, na sequência, Recife e Fortaleza. Raquel e Aline, vocês percebem que o Rio de Janeiro está entre os destaques negativos, tanto em relação à capital quanto ao estado. E se a gente pegar só esse ano de 2017, aí o Rio de Janeiro, infelizmente, está liderando esse ranking que ninguém gostaria de liderar, com menos 49 mil vagas, menos 49.297 vagas no emprego formal, muito além desse segundo colocado, que seria Recife, com perda de 7 mil vagas. Eu converso com o professor Mauro Osório, que é o responsável por esse levantamento e cedeu com exclusividade à Globo News, professor Mauro Osório da UFRJ. Como é que o senhor analisa isso tudo e principalmente o desempenho do Rio de Janeiro aí? O que você prevê? Bom dia. A gente vive uma crise política e econômica, né? Esses dados, na verdade, pegam de dezembro de 2014 até outubro de 2017 e, enfim, 2 milhões e 700 mil empregos. As regiões que estão melhores são aquelas regiões onde a agricultura é muito forte, a produção de grãos esse ano aumentou em torno de 30% e onde também a indústria também tem mais relevância, está numa situação menos pior, até porque a economia internacional está crescendo muito e as exportações crescendo. No Rio de Janeiro, infelizmente, o número de surtos é o destaque negativo. A cidade do Rio, nesse período de dezembro de 2014 a outubro de 2017, perdeu mais de 300 mil empregos com carteira assinada, um pouco mais do que a cidade de São Paulo, apesar da cidade de São Paulo ter o dobro de empregos que nós temos, e o estado do Rio de Janeiro perdeu mais de 500 mil de empregos. São Paulo perde um pouco mais, 700 mil, mas São Paulo tem 3 vezes mais empregos do que nós. Quer dizer, por que essa situação do estado do Rio de Janeiro? Eu acho que ainda está muito confuso, né, exatamente quais são os motivos, qual é o diagnóstico. Se você tem um paciente com a doença grave, se você não tiver o diagnóstico correto, você corre o risco desse paciente continuar piorando e pessoas no Rio de Janeiro literalmente morrerem, né? O Rio vem em decadência de décadas, o Rio de Janeiro tem um problema claro da política, estamos vendo aí o que está ocorrendo no estado do Rio de Janeiro, mas essa decadência de décadas fez com que o estado do Rio de Janeiro tivesse um problema grave de receita, né? Então a gente entra nessa crise de uma forma mais frágil, ainda teve uma queda brusca do preço do petróleo que fez nós perdermos de 12 bi para 4 bi. Então o problema central do estado do Rio de Janeiro é um problema de queda de receita, né? Isso nós não vamos resolver isso sem uma participação mais efetiva do governo federal. O governo federal arrecadou ano passado no estado do Rio de Janeiro 130 bilhões e devolveu para os estados e municípios 20 bilhões. Então é urgente que o governo federal finalmente assine esse acordo, esse aval, para que se consiga o empréstimo, para colocar minimamente as contas em dia no estado do Rio de Janeiro e tenha uma participação. Obrigado, hein, professor? Muito obrigado. Aline e Raquel? Muito obrigada, Pedro. Você é o nosso entrevistado. Do Rio de Janeiro, a gente vai para Porto Velho, onde está o repórter Jonatas Trindade. Ele fala da capital, né, que lá registrou a maior queda percentual no número de empregos formais. Isso desde 2014. E o Jonatas está exatamente no local onde essas pessoas vão em busca
de uma oportunidade, né? Pessoas que perderam o emprego e não estão conseguindo uma ocupação nova. Jonatas, bom dia. Isso mesmo. Bom dia, Raquel. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos acompanham. Aqui no Cine Municipal de Porto Velho, até 300 pessoas por dia tentam a tão sonhada vaga no mercado de trabalho, mas poucos conseguem. Para se ter uma ideia, no ano passado, mais de 3.700 trabalhadores desempregados foram encaminhados para as ofertas de trabalho, mas somente 181 conseguiram ser contratados. De acordo com a base de dados do RAIS-CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, Porto Velho é a capital com maior aumento no número de demissões no país. Foi aí entre 2014 e 2017, aí nos últimos 3 anos, foi um aumento na realidade, foi uma redução de quase 24% na quantidade de empregos formais no município. Números que lançaram, infelizmente, Rondônia a uma incômoda posição de 4º pior estado no país, com menos ofertas de trabalho, com quase 11% das vagas a menos nos últimos 3 anos. E na contramão de quem está procurando emprego, cerca de 1.500 pessoas deram entrada no seguro-desemprego. Essas são as informações aqui de Porto Velho. Voltamos com vocês. Obrigada, Jonatas e Pedro Neville, que falou do Rio de Janeiro. Esse é o retrato, infelizmente, aí do nosso país. Muito obrigada aos dois, bom trabalho.